beleza? Mas não tem problema, tá? Vocês terem resolvido, desenvolvido junto em grupo de vocês, tá bom? Bem, vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês algumas diferenciações do caso que a gente estudou na aula anterior. Primeiro, eu vou mostrar como considerar, por exemplo, o termo de convecção, também na equação do calor para um sistema 1D. Então, a gente viu apenas como difusão, e a gente vai considerar agora também convecção sobre o volume finito. Né? Como que isso influencia na equação do desenvolvimento matemático do Mesh. E vou mostrar para vocês que isso pode, de certa forma, complicar a solução numérica matemática desse sistema de maneira a nos retornar e nos trazer, em alguns casos, resultados equivocados. Tá? Aí eu vou mostrar o porquê, o quando isso pode acontecer, simplesmente porque a difusão, ela, como a gente viu na aula anterior, e a gente entende o fenômeno de transferência de calor, ela é em função do gradiente de temperatura estático, né, parado. A condução térmica acontece para a barra parada. Quando a gente fala de convecção, a gente está falando da troca térmica com movimento. E aí, esse movimento do fluido ao redor da barra pode distorcer a minha solução, porque eu estou analisando um ponto fixo, mas eu estou analisando aquele ponto fixo com um elemento que está se movimentando. Então, esse movimento pode gerar erros na resposta que eu obtenho. Então, para tentar corrigir esse erro, ao invés de fazer a interpolação normal, que a gente fez para a temperatura do centroide da célula, que a gente considerou na aula passada, a gente utiliza uma outra forma matemática de análise das temperaturas, que é conhecida como diferenciação upwind. Tá? A gente tem esse nome, né, que seria assim, a favor do vento, porque seria considerar o movimento do escoamento ao redor e esse efeito que a convecção traz no meu sistema matematicamente. Tá? E essa outra forma de diferenciação para interpolação não considera mais a temperatura no centroide. A gente desloca e considera as temperaturas nas paredes das células mesmo. E aí, quando eu resolvo para as paredes das células, eu não tenho aquele erro que eu tenho da interpolação linear. Tá? Porque o ideal seria na parede. A gente fez no centro, na aula anterior, porque a interpolação linear é mais simples, tá? Ela facilita a solução do sistema. Bem, olhando aqui, só para a gente diferenciar, essa era a equação que a gente trabalhou na aula anterior, condução térmica e termo de recebimento ou fornecimento de energia, com o ambiente externo. E agora a gente vai considerar também convecção térmica, tá? Para um elemento de fluido, rho CP, UT, tá? Sendo rho a densidade do fluido, CP o calor específico, tá? Que em sistemas convectivos ele faz parte de uma propriedade intrínseca, né, do meu meio para transferência de energia, ou a velocidade do escoamento, tá? E ter a temperatura desse escoamento, tá? Que vai trocar energia com a minha barra. Então, a gente vai agora considerar esse termo a mais. O que muda? Em termos de desenvolvimento matemático, nada. A gente vai passar pelas mesmas etapas da modelagem que eu mostrei na aula anterior e vou relembrar aqui agora. Porém, quando a gente trabalha com baixas velocidades e esse efeito convectivo ele é muito pequeno frente ao efeito difusivo, a gente não enxerga aquela distorção na solução que eu comentei. Mas quando a velocidade da convecção é muito alta e prevalece sobre o efeito difusivo, aí sim leva a resultados equivocados e distorcentes com a realidade, como eu vou mostrar, e a gente vai apelar para outra abordagem de diferenciação. Tá? Então, só para adiantar, né, a gente pensar em como a gente vai comparar isso lá na frente, qual que é, né, o número dimensional que analisa o efeito convectivo frente ao efeito difusivo na troca térmica? Qual que é o número dimensional que verifica a relação entre convecção e difusão térmica? Tem o Reynolds. Reynolds é para escoamento e para sistema. Não, no seu não, no seu é outra coisa. Não.
para sistema convectivo térmico em relação ao difusivo, não. Não, também não. Não. Vamos lá. Todos esses que vocês falaram são importantes também, tá? Mas eles analisam outras relações. E não essa que eu perguntei. Essa relação é o número de Peclet, tá? Peclet avalia a relação convectiva difusiva e efeitos térmicos, tá? Eu vou mostrar aqui. E aí a gente vai verificar como que isso pode estar, então, relacionado com o nosso sistema. Bem, veja. Defino um elemento infinitesimal na minha barra e integro sobre ele, sobre esse volume finito infinitesimal, a minha equação, tá? Esse meu volume de controle para eu conseguir analisar as temperaturas. Uma equação integrada no volume que eu não consigo resolver diretamente. A gente precisa simplificar para cair em um sistema possível de ser resolvido. Primeiro, passamos da integral de volume para uma integral de área, utilizando o teorema da divergência. Que para um campo vetorial A, eu consigo passar a integral de volume para a integral de área, multiplicando esse campo vetorial pelo vetor normal, considerando, né, a saída de maneira perpendicular, que é o que acontece numa barra horizontal. Aplicando esse teorema da divergência, a gente converte, então, essas integrais de volume para integrais de área, como está representado aqui na última equação. Em seguida, a gente não consegue resolver ainda. Né? Vejam que a gente tem o vetor normal e tem a integral de área. Em seguida, para a gente simplificar e tentar mudar ainda mais a cara aqui dessas minhas equações para uma condição que seja possível de se resolver, eu vou fazer a análise dessa área considerando o lado esquerdo e o lado direito dessa minha área que eu enxergo da minha célula quando eu trato ela como uma área finita. Quando eu faço isso, a direita menos a esquerda, eu estou fazendo, então, uma interpolação. Tá? Estou fazendo, então, uma diferença entre a quantidade de energia à direita e à esquerda. Como, né, o vetor positivo, né, à direita aponta para a célula à direita, ele é positivo. Como na esquerda, na célula esquerda, o vetor normal aponta para o lado esquerdo, ele se torna negativo. E aí eu tenho um sinal que surge tanto no termo convectivo quanto no termo difusivo da solução da minha equação. Então, vejam, saí da integral. Passei de integral para uma solução nas extremidades, considerando, então, a temperatura nas extremidades. Mas eu não consigo resolver na extremidade, eu consigo resolver no centro da minha célula. Então, eu faço a análise de TL e TR minúsculo, que são as temperaturas nas paredes da célula, para TL e TR maiúsculo, que são as temperaturas nos centroides das células laterais, e TP, a temperatura no centroide da célula de análise, certo? E para eu correlacionar temperatura na parede com a temperatura no centroide, eu apelo à interpolação linear. Quando eu falo sobre a interpolação linear, vejam aqui que eu calculo, né, e eu considero essa diferença TR sendo TR menos TP sobre D e TL minúsculo sendo TP menos TL sobre DR e DP. Sendo a distância sempre a mesma, né, que DPR vai ser igual a DLP. Tá? Para simplificar as equações, nós, então, atribuímos coeficiente D para a razão K sobre D, coeficiente F, o produto você P1 vezes A, certo? Dessa maneira, então, a gente faz as simplificações, faz essas interpolações e chega a uma equação final que pode ser escrita aqui em termos de TP, TL e TR. Tá? Então, vejam que eu tenho três incógnitas, que é a temperatura no centroide da célula que eu estou avaliando e a temperatura no centroide das células vizinhas. Todos os demais termos são coeficientes. E aí, para facilitar a programação e a resolução numérica disso em código, eu pego cada um desses meus coeficientes, né, desses que tem aqui, na verdade, já estão abreviados, né, e atribuo a T, a L e a N, para facilitar e simplificar ainda mais
e dessa maneira eu escrevo a minha equação de volume finito dessa forma indicada na primeira equação decisória. Os coeficientes, né, são calculados dessa forma. Faço a mesma solução para as células das extremidades da barra, para a célula limite à esquerda e para a célula de limite à direita. O que muda mesmo na célula da extremidade? A temperatura na parede é fixa e é conhecida e também é, digamos que, condição de contorno do meu sistema. E o que mais? A distância do centroide da célula até a parede, que ao invés de D é D sobre 2. E aí, quando eu faço o mesmo desenvolvimento matemático, eu vou chegar a essas equações, né, aqui demonstradas para a célula esquerda e para a célula direita, com os coeficientes resumidos e reorganizados, de uma maneira que eu possa chamar eles da mesma forma que eu chamei para as células do centroide. Tá? Com a diferença que alguns termos eu não vou ter, e quando eu não tiver, eu vou atribuir 0 para eles. Tá? Bem, então, essas são as equações para células nas extremidades. E aí eu consigo, vejam, construir os termos para as células interiores e os termos para as células limites da esquerda e da direita. Tá? E o coeficiente central, né, eu consigo representar aqui dessa maneira, de forma a simplesmente correlacionar TP, TL e TR para todas as minhas equações. Lembrando que na célula esquerda eu não tenho TL, eu tenho TA, que é a temperatura na parede esquerda. E na célula extremidade da direita eu não tenho TR, eu tenho TB, que é a temperatura na parede da direita. Então é só o que muda quando eu faço essa análise para as extremidades da minha célula, da minha barra. Bom, e agora eu trago aqui, então, também os dados, né, informações para a gente resolver esse sistema, considerando convecção também para a minha barra. Então, vejam, os dados de condução são os mesmos, porém agora eu tenho velocidade de escoamento sobre a minha barra, tá certo? Aqui 0,01 metros por segundo. Eu tenho também densidade, 1 kg por metro cúbico, e tenho também o CP da minha barra, 1000 joule por quilograma Kelvin, que eu vou assumir como capacidade térmica da barra, tá certo? E eu vou conseguir agora resolver a minha equação considerando também o termo convectivo. Bom, vejam aqui que, basicamente, para a gente resolver, dividimos a geometria, calculamos os parâmetros que eu tenho ali para as minhas equações, dA, L, F, FE, FL, SV, tá? Calcula que é energia também, o termo de geração, consumo de energia. Calculo a matriz dos coeficientes, o vetor dos termos independentes e resolvo o meu sistema matricial. Tá? Quando eu resolvo isso, eu obtenho, então, meu perfil de temperatura para essa minha barra, considerando efeito condutivo e convectivo. Tá? Verifiquem aqui, então, que resolvi, deu uma pequena diferença com relação à minha solução lá da barra apenas com difusão. Mas por quê? Porque a convecção é baixa, tá? A velocidade de fluxo da barra é de 0,01 metros por segundo. Tá? Então, é um efeito, né, não tão significativo. Já, vejam se eu aumentar a velocidade do fluxo na barra para 0,1, esse perfil vai já ter uma característica ali de maior predominância de força de convecção. Então, ao invés de eu ter aquela concavidade ali tendendo para baixo, agora a minha concavidade vai começar a tender para cima, certo? Então, vejam que aumenta a velocidade de escoamento, a convecção começa a atuar e a minha barra se resfria em função dessa ação de dentro de convecção que eu tenho ao redor dela. Tá? Então, porque esse escoamento carrega a energia que eu tenho ali ao redor e faz com que a minha barra adquira temperaturas menores. Tá? Bem, então verifiquem que eu consigo analisar o efeito convectivo frente ao efeito difusivo, tá? Pelo número de Becquerel. Tá? E isso eu consigo ver, por exemplo,
A gente resolveu ali para 0,01 metros por segundo e para 0,1 metros por segundo. Tá? Para 0,01 metros por segundo, PQ é igual a 0,1. Para 0,1 metros por segundo, PQ é igual a 1. Tá? Quando a gente resolveu para esses dois casos, deu tudo certo. A minha solução ali, né, se apresentou algo possível, né, algo interessante de ser analisado. Porém, se eu aumentar ainda mais a velocidade, se eu aumentar a velocidade de 0,1 para 0,3, já meu valor de Peclet vai subir para 3, tá? E eu vou ter um efeito convectivo ainda maior. Porém, vejam o que acontece com a minha solução. O que vocês acham dessa solução? Tem algo errado aí, não tem? Onde? Isso, na verdade, assim, a minha equação ela se torna instável na solução, próximo a uma das minhas extremidades, que a interpolação linear não representa bem o comportamento daquela célula próxima da parede, certo? E aí eu tenho uma distorção aqui que gera essa instabilidade na minha solução. Então vejam que quando eu aumento o meu número de Picret, em função do aumento do efeito convectivo, aumentando a velocidade de escoamento, isso começa a ser um problema. Tá? Eu não consigo ter uma solução robusta e válida. Uma forma de contornar isso, que eu vou mostrar para vocês, é ao invés de utilizar a interpolação linear, é considerar a técnica que nós chamamos de diferenciação upwind. Tá? Vou explicar para vocês em seguida. Mas isso é importante, já pensando lá na frente, por exemplo, quando a gente vai escolher lá o método de solução do nosso solver, do nosso método lá no ANSYS, vocês vão ver algumas possibilidades. E por que tem essas possibilidades? Porque alguns métodos se adequam melhor quando tem mais efeito convectivo, outros métodos se adequam melhor quando tem mais condução. Então, o método numérico ele já é um método programado, criado, para atender melhor certas situações. Quando eu tenho superfícies muito esféricas, com malhas pouco homogêneas, eu preciso, às vezes, de métodos que considerem essa não homogeneidade da minha malha. Quando eu tenho um sistema mais aberto, mais linear, uma malha mais plana, eu preciso de um método numérico para uma malha plana ele já é suficiente, ele já atende bem. Então, vejam que realmente a gente começa a recair na instabilidade da resolução numérica, quando a gente tem alguns outros efeitos a serem considerados, se não forem considerados como uma medida apropriada, e dessa forma eu preciso estabelecer um método apropriado para aquele meu caso. Bom, nesse caso aqui, vejam, eu vou mostrar para vocês aqui brevemente. Nós temos, então, o que a gente considerou anteriormente. A gente considerou o que a gente chama de diferenciação central. A gente fez a interpolação linear para o cálculo da temperatura no centroide, né, para estimar, né, e determinar a minha temperatura nas paredes. Tá? Então, considerei a minha temperatura na parede esquerda da célula, a média entre a temperatura do centroide da célula com relação à temperatura no interior da célula esquerda. E considerei a minha temperatura na parede da célula direita como sendo a média entre a temperatura no centroide dela e a temperatura no centroide da célula direita. Tá? E agora a gente vai ver uma outra forma, que não é diferenciação central, que é esse esquema de diferenciação ambiente, que é a temperatura na face da célula assume o valor do centroide da célula. Tá? Então a gente vai deslocar e vai fazer análise na face da célula, ao invés de fazer análise no centroide. Tá? Isso significa que o valor na face assumirá o valor do centroide da célula na direção de onde vem o fluxo. Tá? Então ele considera o sentido do fluxo. E quando a gente faz essa consideração, vocês vão ver aqui que isso considera o efeito de arraste, né, convectivo. Porque quando a minha convecção está da esquerda para a direita, eu jogo a minha temperatura do centroide para a célula à direita. E quando a minha convecção está da direita para a esquerda, eu jogo a minha temperatura do centroide para a temperatura na parede à esquerda da minha célula. Tá? Isso permite, né, eliminar o erro que eu acabo gerando lá na extremidade da parede. Bom, vejam que, ó, quando eu tenho fluxo nesse sentido,
Então, a minha temperatura na parede vai assumir a temperatura do centroide da célula ao lado. E quando eu tenho um fluxo nesse sentido, a minha temperatura aqui assume da célula ao lado de onde vem o fluxo, tá? Para lá. Se o sentido do escoamento é daqui para lá, a temperatura na parede assume a temperatura à esquerda. E se é da direita para a esquerda, assume a temperatura à direita, tá? Então, basicamente, é isso que a gente faz ao invés de fazer interpolação linear. A gente assume a temperatura nas paredes das células como sendo as temperaturas nos centroides, de acordo com o sentido do fluxo. Diga. E para cada parede, ela vai ter e isso. E aí, o que acontece? Possivelmente, lá na minha última célula, ela vai assumir a temperatura que eu tenho ali antes, e não a temperatura do centroide dela, e com isso eu não vou ter uma distância d/2 ali da parede, e isso não vai gerar aquele erro que a gente tinha. Tá? Então, a modelagem, a matemática vai ficar um pouco diferente. Tá, e isso é para células à esquerda, certo? À esquerda, para células internas, tá bom? Eu mostrei aqui. Para células limites na parede, aí vai acontecer um efeito diferente. Simplesmente a interpolação que muda. Eu não faço aquela interpolação, eu considero a temperatura na parede à direita ou na temperatura à esquerda. E aí eu tenho dois casos. Ou um sentido a favor do fluxo condutivo, digamos assim, ou um sentido contra fluxo. Então, do ponto de vista de programação, eu vou ter dois casos a ser considerados. E como que eu faço isso na programação? Isso, vou usar uma estrutura condicional. Tá? Um if que vai delimitar se a convecção está no mesmo sentido da condução. Se estiver no sentido, vai fazer uma consideração. Se estiver no sentido oposto, vai fazer outra consideração. Beleza? E aí, quando eu faço, por isso que na hora que eu fizer a modelagem, determinar aqui os meus parâmetros, eu vou ter que determinar o menor valor entre o termo FL e zero. Tá? Não, o máximo valor, o maior valor entre FL e zero. Se FL for negativo, esse termo aqui vai ser zero. Se FL for positivo, esse termo aqui vai ser FL. Tá? E a mesma coisa aqui, menor valor entre FL e zero. Se esse termo aqui for negativo, menos FL for negativo, eu vou pegar zero. E se esse termo aqui for positivo, eu vou pegar ele. Tá? Então, essa é aqui que eu vou inserir a condicional que vai considerar o efeito convectivo quando eu faço essa análise. Vejam, FR e FR são os termos que eu já tenho aqui resumidos na equação das minhas células à direita e à esquerda. Tá? Porque daí uma das minhas temperaturas ela vai ser deslocada do centroide para a parede. E aí eu não vou ter aquele termo naquela célula próxima à parede, e, consequentemente, vai assumir zero e vai eliminar esse termo. Bom, aqui, novamente, só agora mostrando, né, as células limites. Aqui na célula limite à esquerda, certo? Vejam que o que acontece quando eu tenho fluxo nessa direção é que eu jogo desse centroide para cá. Mas quando tem o fluxo na direção oposta, a, a temperatura não vai mais, ela não vai ser jogada aqui como a temperatura do centroide. Na extremidade, ela vai assumir a temperatura da parede. Aqui é o equacionamento, como fica, e como ficam os termos da célula limite à esquerda, quando eu faço essa consideração. E a mesma coisa na célula limite à direita. Quando eu tenho a direção contra fluxo, a temperatura desse centroide é jogada na temperatura da parede à esquerda, e quando eu tenho sentido de fluxo, a temperatura do centroide da última célula é jogada na parede. Então, a temperatura se torna a temperatura da parede, e não a temperatura do centroide. Aqui o equacionamento que eu obtenho quando eu faço esse ajuste e essa implementação na minha célula limite. E eu chego, então, nessa tabela de coeficientes para as células internas, para a célula limite à esquerda e para a célula limite à direita. Tá? Vejam que tudo abreviado, né? A RDL,
FR, FL, todas já são coeficientes que agregam todos os termos convectivos e condutivos que foram mostrados ali atrás e que vão, então, daí considerar esse efeito de diferenciação upwind. Bom, bem, agora, qual que é o problema? Vamos resolver o mesmo problema que a gente viu ali atrás, considerando convecção e condução, o sistema 1D da minha barra. Porém, ao invés de usar a diferenciação central, vamos usar agora a tabela de coeficientes para a diferenciação upwind. Bom, e vejam que quando a gente resolve com a diferenciação upwind, aquele efeito para PQ igual a 3 some. Aí agora sim eu tenho uma solução robusta, uma solução implementável para o meu sistema de células divididas para baixo. Certo? Então vejo que é simplesmente uma consideração matemática que o efeito convectivo gerou como estabilidade no meu sistema, que ao invés de interpolação linear, eu fiz uma interpolação diferente, considerando sempre a temperatura de uma extremidade ou da outra, em função do sentido do fluxo, e já eliminou o efeito de instabilidade que eu tinha anteriormente. Por isso, né, todo método numérico deve ser trabalhado com muito cuidado para a gente não ter erros aí atrelados a isso. Dúvidas, perguntas? Ó, a parte de dedução da minha equação, partindo lá da equação de governança, não se preocupem, né? Aquilo é cálculo, né? Teoremas, tudo já expliquei para vocês. A compreensão agora é em cima da modelagem. Como a gente pega aquela equação e gera a equação do meu volume finito. Tá? Essa equação aqui, com os meus coeficientes. Então, eu peço para vocês darem uma estudada em casa nesse desenvolvimento matemático, tá certo? E como atividade assíncrona dessa aula, vocês vão pegar o código da atividade anterior, que eu vou disponibilizar agora para vocês, e implementar nele a diferenciação upwind, para resolver considerando convecção. No seu código. Isso, no código que eu vou disponibilizar para vocês. E aí ele vai ter já tem a estrutura para N células. Vocês simplesmente vão adicionar o termo convectivo e lá onde está a interpolação linear, vocês vão colocar o modelo da diferenciação upwind e vão gerar o if e else para cada caso de quando eu tenho fluxo ou contrafluxo. Beleza? Beleza. Bem, então, por hoje é isso. Tá, pessoal? Obrigado pela atenção e presença de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, podem me procurar. E eu já vou abrir, inclusive, lá o Moodle e vou adicionar na atividade 2, aqui onde está a atividade, eu vou adicionar o código que eu mostrei para vocês da difusão, certo? Deixa eu achar ele aqui. Acho que hoje só faltou o Zenaldo e a Isabela. E é isso. Então, os demais todos ficam com presença. Tá bom? Ó, pessoal, já coloquei para vocês, tá? Só se atentem que, se eu não me engano, o arquivo aqui está em .py. E aí, quando você abre no Python, se você for abrir no Jupyter, você tem que usar o ponto notebook, né? Você tem que converter. Ou você abre no PyCharm e depois você copia o código e joga no notebook. Beleza? Beleza, gente. Então é isso. Boa noite, bom descanso.